Vamos começar já hoje bem. Vem cá. Hoje eu preciso de alguém para me ajudar aqui na aula. Vocês sabem o que essa menina faz, não? Alguém tem alguma ideia do que ela faz? Oi? Eu preciso de um advogado hoje, porque eu não sei o que eu posso falar e eu posso ser recriminado. Então, eu já trouxe um advogado aqui para poder me ajudar. Qual é o papel de um advogado? Primeiro nome. Meu nome é Rebeca. Sim, e Pamonha. O advogado, ele representa seu cliente onde quer que o cliente precise que seja representado. Né? Pode ser na área administrativa, pode ser no judicial também. Então, se você precisa de alguém que te represente, ele vai te defender, vai defender o que você precisa fazer, né? É o que o advogado faz. Não importa, todas as pessoas precisam de advogado, não importa se ele aprontou ou não, se ele é inocente ou culpado, ele precisa. Porque a pena tem que ser justa. Então, o juiz ele vai dar essa pena justa, mas o advogado ele vai demonstrar até que ponto que aquela pessoa é culpada ou não. Mas o advogado não dá uma manipulada nesses troços, não? Olha, não é para manipular, né? Não é para manipular, mas o certo é você ver de acordo com a lei, né? E ser justo. Não, precisa pegar um bom advogado. Na sua causa, de acordo com a área que o advogado seja, né? Vai ali num bom advogado, que ele vai ter mais eloquência, vai saber mais como que o juiz trata aquela situação, conhece o juiz, Sabe se ele era memorial ou não? É. Estou botando esse povo tudo na fogueira tremendo. Existe essa questão mesmo de achar brechas na lei? Existe. Mesmo que seja ou não, é imoral, mas é legal. Existe. Mas é imoral. Mas é Legal. concorda comigo? É a lei. E aí? Como que a gente vive com isso? Tem que viver com isso? Obrigado, Rebeca. A gente já parou para pensar em Jesus como advogado? E é interessante que ele se apresenta como? Vamos ver 1 João 2:1? 2:1 e 2? Mas a nossa raiva que a gente tem de advogado é porque a gente não entende que todo mundo tem que ter a defesa. E que a pessoa tem que ser julgada de acordo com o quê? Com a lei. Se a lei é justa ou é injusta, a gente tem que mudar o quê? A lei. Colocou para mim, Silas, 1 João 2:1 e 2? Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que? Para quê? Se alguém pecar, temos o quê? Para com o Pai.
Jesus Cristo, o quê? Por que ele é justo? Porque ele é o que é propiciação? O que é propiciar? Alguém que se coloca no nosso lugar, alguém que se oferece por nós, alguém que assume o meu lugar. Então vamos lá. Quem trouxe o pecado para o mundo? Quem foi que trouxe o pecado para o mundo? O homem. Esse homem tinha ou não tinha pecado? O homem que trouxe o pecado para o mundo, tinha ou não tinha pecado? Não tinha pecado. Então o pecado entrou no mundo por um homem sem pecado. Qual foi a consequência do pecado desse homem? O que ele gerou para todos os homens? A morte. Então o pecado e a morte entrou no mundo por um homem sem... E como que o pecado e a morte têm que sair do mundo? Um homem sem pecado, para Deus ser justo. Se Deus condena toda a humanidade porque um homem sem pecado trouxe o pecado para o mundo, se Deus condena toda a humanidade porque um homem sem pecado trouxe a morte para o mundo, a morte e o pecado só pode sair do mundo por quem? Silas, põe Romanos 5, 18 e 19. Vamos ver se é isso mesmo. Primeiro põe Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O 18 e 19, o que diz? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para... Então, se por causa de um homem todos ficaram pecadores, por causa de um homem todos podem ser salvos, justificados. O que diz o verso 19? Quem que é esse homem? Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos. Amém? Pode dar um glória a Deus, gente? Faz sentido agora? Faz sentido ou não? Então, se Deus é justo, Deus tem que cumprir uma lei. E nem se para cumprir essa lei, ele tinha que mandar quem? Seu próprio. Depois a gente passa por isso. Mas nem se por causa dessa lei era o próprio filho dele. Eu já pego para vocês. Então essa é a lei. Então como que Jesus comparece diante do tribunal de Deus? Todos nós vamos ter que comparecer. Nós temos como nos defender? Nós não temos. Lá em Hebreus diz que Jesus é o nosso sacerdote. Então qual é o papel do advogado? É o seguinte: eu represento, coloca teu nome. Eu represento quem? O advogado vai fazer isso.
O meu cliente, reconheço, está tendo uma semana muito ruim. Quebrou 3 ou 4 promessas que fez ao Senhor. Infringiu várias das suas leis por ele conhecidas e aceitas. Pecou demais essa semana. Merece ser punido. Mas, por favor, Pai, pega leve com ele. Por causa de mim, peço que o Senhor lhe dê outra chance. O que vocês acham dessa conversa? É uma conversa assim com Deus que Jesus tem? O que Deus fala? Ok. Semana que vem vai Jesus de novo lá. Eu represento a Sheila. A Sheila essa semana deu uma melhoradinha, mas continua ainda pisando. Pega leve com ela. Tá bom, filho? O que vocês acham? Toda semana Jesus vai lá, faz isso pela gente. Hein? Será que Deus vai dizer assim, ó? Chega. Deu. Não vai? Vocês acham que não? Você acha que Deus não dá uma olhadinha e fala assim, meu, Xandão, mais uma multa. Mais uma multa? Hein? Mas está no nome da Ju. Está no nome da Ju, pastor. Será que Deus vai dizer isso para a gente? É mais um processo. Vamos usar técnicas jurídicas. Então, por que Jesus ainda faz isso pela gente? A Bíblia diz que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que a gente tem o perdão de Deus? Por que mesmo a gente fazendo isso semana após semana, Deus nos perdoa? Pelo amor? Ele é misericordioso? Não. Misericórdia de Deus? Também não. Isso tudo Ele já fez para a gente. Misericórdia, amor. Por que Ele nos perdoa? Sempre. Como assim? E quando você pensa assim, Gerson, como é que fica tua vida? Olha, quando a gente erra todo dia, a gente se esquece. Porque quando a gente coloca Jesus numa situação dessa, a gente coloca ele numa situação difícil. Porque todo dia Jesus está lá. Ô pai, o Jorge pisou na bola de novo, mas perdoa ele.
mas eu amo ele. Ele pertence, ele é meu. E a gente, como filho de Deus, a gente se entristece e volta e pede perdão a Deus. Pede para que Deus nos liberte de, muitas vezes, um costume, uma forma que a gente precisa até, como a gente vê eu não vi nenhuma quinta-feira ainda, mas a gente precisa ser libertado de muitos costumes, né? Para que a gente deixe de praticar aquilo, deixe de colocar Jesus numa situação difícil. Vamos lá. Quem aqui tem um filho que é complicado, ou tem uma mãe, pai, que você fica muito revoltado com seu pai, com a sua mãe, porque você tem um irmão que vive pisando na bola, e o pai e a mãe estão sempre ali passando a mão na cabeça, tentando ajudar, e os filhos olham assim para essa mãe e dizem assim: para, você tem que agir, você tem que deixar ele, você tem que parar de ajudar ele sempre faz, ele sempre está aprontando, ele sempre está aqui, você está sempre passando a mão na cabeça dele. Quem tem uma situação dessa? Os outros filhos querem que a senhora... Quer que a senhora faça o quê? Falar duro. É porque conhece, né, a palavra, tudo, e fica pisando, não obedece. E a senhora fica apoiando? Eu não apoio. Apoia-se? Não apoio. Nossa, a senhora apoia. Não apoio. O que ele faz, eu não apoio. Isso, a senhora fica com ele. Eu fico porque ele é meu filho. Eu fico porque ele é meu filho. Mas o senhor tem que botar ele na rua. Já tá. Já está. Já é casado. Essa cena, alguém já viu? Alguém já viu uma cena dessa, não? Por que a senhora não consegue fazer o que os outros filhos pedem para a senhora fazer? Eu amo ele também, né? É só ele que a senhora ama, e os outros? Mas ama mais esse. Não, eu não vou estar filmando aqui. Ontem a gente estava na casa do Fernando, e a mãe do Fernando, a mãe da Rose, está com um princípio assim de Alzheimer, mas assim, ela tem 4 filhos e teve um filho. E ela assim na mesa, ela falou, aí eu não lembro da data de aniversário dos meus filhos, a Rose pergunta do filho. Quando falou do filho, não, ele nasceu em tal dia, tal hora, tal lugar. Por que mãe é assim? Às vezes alguns meninos vêm falar comigo, e até a gente casada mesmo, pastor, não dá para entender minha mãe, não dá, minha mãe faz isso. Eu falo, o dia que você tiver um filho, você vai entender a tua mãe. O cara tira tudo de mim, tirou de novo, está no Rio de Janeiro, e eu paguei. A melhor forma que a gente tem para absolver um cliente é embasar onde? Na lei. E a lei diz que a alma que pecar morrerá. E Jesus não pecou e tirou a maldição da lei. Jesus tirou a maldição da lei. Quando Jesus olha para Deus, diz: ele vai ser absolvido pela lei do Senhor. Pai, meu povo pecou. A lei requer que o salário do pecado seja a morte.
mas eu já paguei. Olha aqui meu sangue, é a prova da minha morte. Eu paguei na cruz o preço total por esses pecados. Ora, alguém exigir 2 pagamentos pelo mesmo pecado seria injusto. Portanto, eu não peço misericórdia. O que eu estou pedindo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é o nosso tema, mas se a gente pensar em confessar pecado, o que é isso? Não me julguem mal e nem tentam descobrir se eu sou de esquerda ou de direita. Mas quando perguntado para o presidente da República, o senhor falou tal coisa? O senhor se arrepende de ter falado tal coisa? O que se espera ouvir? Sim ou não? Por que esse país não muda? A gente vai mudar as peças, mas a gente não muda as pessoas. Por quê? Adianta você tirar alguém da favela e você não tirar a favela de dentro da pessoa? É a mesma coisa que você pegar um solteirão. Você tirou ele da solteirice e ele casou, mas a solteirice não saiu de dentro dele. Quer ver as meninas que estão aqui? Vocês casaram, vocês tiraram esses meninos da mão da mãe, mas vocês tiraram a mãe do coração deles. O bolo que minha mãe fazia, gente, o bolo. Mas fazia um bolo que era maravilhoso, gente. Bolo assim de coco, grandão, molhadinho. Gente, era maravilhoso aquele bolo. Arroz papa, arroz papa, arroz papa. Tem coisa mais gostosa no mundo do que comer arroz papa? Tem. E ela, quando erra, ela faz mais soltinho. Ela consegue fazer arroz soltinho. Tudo é arroz soltinho. Tudo. Mesmo na hora que erra. Eu quis aprender a fazer arroz, ficou pior, ficou mais duro do que sei, eu falei desistir. Não adianta. Não adianta tirar o quê? O indivíduo daquele lugar. Não adianta você tirar um poder, um governo, se você não arrancar o pecado de dentro dele. O que mata esse país é uma coisa chamada pecado. O pecado é nojento. O pecado é cruel. O pecado escraviza. O pecado é injusto. O pecado corrompe. Eu estou errado? Não estou. Eu vou até o final, mas eu não estou errado. Só que eu não dou o nome disso do quê? De pecado. Não é pecado.
teimosia, mas não é pecado. E sabe o que Jesus está dizendo para nós? Meu, já te livrei disso. Eu te livrei disso, eu te livrei desse pensamento ruim, eu te livrei desse pessimismo, eu te livrei dessa coisa que você vive criticando, já te livrei dessa maldade, já te livrei dessa tristeza, já te livrei desse ódio, já te livrei disso tudo, eu já paguei lá. Mas não, eu quero voltar de novo para o tribunal. Porque na minha concepção, eu não consigo admitir que isso está pago. Qual é a única religião no mundo que está paga? Qual é a única religião que seus pecados são pagos? No Espiritismo, são os pecados para serem pagos, perdoados. O que você tem que fazer? Oi? Não. O que você tem que fazer para conseguir livrar do teu karma e se tornar um espírito luz, se tornar um aion? Fazer boas obras. O que você acha, na sexta-feira, feriado, 7h30 da manhã, você encontrar testemunha de Jeová andando na rua, de vestido, de saia, naquele frio tremendo? De casa em casa, você faz isso? Faz. Por que eles fazem? Por que eles fazem? Porque eles precisam ser salvos. Por que o católico vai à missa? No feriado eu não consegui ir para minha casa, eu moro ali para cima da colônia, que eu passo na igreja da festa italiana. Na sexta-feira ali, a partir das 2h da tarde eu não conseguia subir, estava lotado aquilo ali, e aí eu passo aqui e não tem ninguém. Você anda na rua nesse mês aqui, você vai ver o trânsito tudo parado, e o que é isso? Porque todas essas religiões, o que você precisa fazer para ser salvo? Talvez essa simplicidade do Evangelho que tem gerado essa deturpação do Evangelho. Ali em Atos, tem um mágico que chega para Pedro e João e sabe o que fala? Quanto que você quer para ensinar eu a colocar a mão na cabeça das pessoas e batizar elas no Espírito Santo e fazer com que elas falem línguas? Quanto que é? O que Pedro fala para ele? Afasta de mim. O quê? Satanás. Ali começou a primeira igreja, culto de libertação. Quando ele vai comprar o poder do Espírito Santo, quando ele descobriu, se eu tiver isso, eu vou ficar rico. Se eu ensinar as pessoas a ter poder, é isso que Jesus está dizendo. Justiça.
Todas as filosofias, todas as religiões do mundo encaram a vida como os pratos da justiça. Alguém pode me explicar aí qual é o símbolo da justiça? Como que é o símbolo da justiça? Alguém sabe? Vamos perguntar para quem sabe. O símbolo da justiça. Como que é o símbolo da justiça? Graças a Deus, irmãos, bom dia. É a balança, né? Mas quem que está segurando essa balança? A justiça. Temos deusa da justiça, né? Temos. Deusa da justiça, como que ela é? Olhos vendados. Eu achei que você ia falar igual a Karina, a deusa da justiça. Não, como que é a deusa da justiça? Olhos vendados, né? Por que a deusa da justiça tem olhos vendados? Imparcialidade. E por que é uma balança? No mesmo peso para as duas partes. Tá ótimo dar aula aqui com esses universitários, não tá? Esses meninos não sabem nada. Vocês viram que a justiça no palácio ali, na entrada, é uma mulher. Por que é? Porque a mulher é justa, homem não. É isso. Mulher não é justa, ô Maria? A homem que não é? Maria, você está proibida de falar nesse lugar aqui. Você só fala coisa ruim da gente. Justiça, uma mulher com os olhos vendados, com uma balança. Vamos pensar em Deus. Segurando essa balança. Do lado direito das mãos de Deus está o que Deus quer que a gente faça. E do lado esquerdo é o que a gente faz. Como é que está essa balança? Como é que está essa balança? Porque o que diz a lei de Deus? A lei de Deus diz: ame o mundo, obedeça a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Qual é a regra do ouro? Tudo quanto desejais que os homens vos façam, fazei vós também. Essa é a regra de ouro. Tudo quanto vocês querem que as pessoas te faz você. Quem que faz isso em casa? Eu faço. Eu quero que ela traga um copo d'água para mim. Eu vou e busco para ela. Eu quero chegar em casa e ter almoço. Separa, eu estou dando assim, hipoteticamente, como que ia ser. A lei de ouro é o seguinte: primeiro você faz, depois eu faço. É isso que diz a lei de ouro? Porque o bem paga com, mal paga com. Então primeiro você faz. Se você não fizer, eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer, porque ele não fez. Se a gente olhar isso, o que vai acontecer? A lei de Deus vai te condenar. Mas quando você olha para Jesus e deposita sua fé, você diz assim: Pai, eu sei que o Senhor vai me aceitar por causa de Jesus. A obra de Jesus na cruz é transferida para sua conta. Agora a lei de Deus exige sua absolvição. Por isso que João chama Jesus de justo. Sabe o que Deus faz? Ele põe Jesus aqui. E quando ele põe Jesus aqui, o que acontece?
Certo, pastor Paulo? E aí? Graça e paz. Obrigado, pastor. Eu vou falar de um aspecto prático da confissão. Quantos vêm do catolicismo? Então, todos sabem que a confissão era a confissão auricular, a gente confessava com o padre, e tinha um sacrifício, um sacrifício a fazer, uma indulgência a pagar. Você tinha que orar, você tinha que fazer algumas coisas. Eu acho que isso está muito impregnado ainda na nossa vida como crentes, porque a confissão, ela não vai trazer mais perdão. O perdão já foi pago, o nosso pecado já foi pago. Nessa altura eu perguntaria, por quantos pecados Jesus morreu? Por quantos dos seus pecados Jesus morreu? E dos seus? E dos meus? Por quanto? Todos. Todos os seus pecados? De toda a humanidade? Sim. Foi colocado sobre Jesus todos os nossos pecados. Não é? Por isso que João fala que ele é a propiciação. É o sacrifício. Aquele cordeiro que era sacrificado no Velho Testamento, que o sacerdote punha as mãos na cabeça dele e confessava o pecado do povo, ele representava Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus morreu pelos pecados, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Certo. É isso mesmo. Ele morreu por todos. Então, a confissão, a palavra grega é homologel. O que é homologel? O que é homologação? Já fizeram homologação? Quando o funcionário é mandado embora, você vai na justiça com o seu empregador e faz o acerto de contas. Está tudo ali, preto no branco, né? Tudo no papel. Acerto de conta, homologação. Não tem mais nada que reclamar. Os dois estão de acordo, estão dizendo a mesma coisa. Então, homologel significa dizer a mesma coisa. Então, o irmão estava falando lá, quando peca, né, põe Jesus em má situação. Mas o crente, quando nós cometemos qualquer coisa, temos um pensamento, ou falamos uma palavra errada, imediatamente o que acontece? Há um convencimento dentro de nós. Foi errado. Certo? Então, imediatamente, nós temos que praticar 1 João 1,9. Senhor, eu errei. Eu concordo. Isso que o Senhor está me dizendo, é errado. E, ao mesmo tempo, você olha e diz, esse pecado, Jesus já levou. Ele já pagou. Jesus, obrigado pelo perdão. Pai, obrigado pelo amor que o Senhor teve de dar o seu filho e morrer por mim. Então, essa é a vida. No passado, nós chamamos isso, na cruzada estudantil, de respiração espiritual. Assim como você respira fisicamente para viver, e você nem sabe que respira mais de 20 mil vezes por dia, ou mais, porque é automático, mas você toma na respiração o oxigênio,
e você expira o gás carbono, aquilo que é veneno para a nossa vida, não é? Esse processo é tão rápido na nossa vida e nos põe a viver. Ninguém precisa saber disso, mas todo mundo vive isso. Senão, agora, na vida espiritual, essa respiração precisa ser feita. Eu preciso concordar com Deus e deixar sair aquele pensamento, aquela palavra, aquela intenção, aquele pecado ou aquele ato, se eu cometi um pecado por um ato da minha vontade, e tomar posse daquele que deve estar no centro da nossa vida, que é o Espírito Santo. Aquilo que Jesus estava falando com os discípulos, que gastou 3 capítulos lá no João. O que Jesus fala é que Ele e o Pai e o Espírito Santo viria para estar dentro dos discípulos. Então, eu, às vezes, ouço pessoas falando assim, quem dera se nós tivéssemos, né, pastor, no tempo de Jesus lá com Ele, e ver os seus milagres, e ouvir as suas palavras. Hoje, nós temos muito mais vantagens. Essa é a boas novas do Evangelho. É muito mais vantajoso. Jesus falou para eles, é vantajoso que eu vá, porque eu vou vir na pessoa do Espírito Santo, eu e o Pai, e faremos em vós morada. Então, o crente é o templo do Espírito Santo. Você foi feito justiça de Deus. Ele perdoou todos os nossos pecados. Nós nascemos de novo, gerados pela palavra de Deus, gerados pelo Espírito de Deus. Somos uma nova criatura. Somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo de Deus. Então, na prática, essa questão do advogado, Jesus, como nosso intercessor, ele tanto está em nós, nos convencendo do pecado, o Espírito está, como ele está junto ao Pai, não oferecendo mais um sacrifício, porque foi feito já um sacrifício, e essa questão que o pastor colocou aqui da justiça de Deus, Deus com as 2 mãos na balança, é exatamente isso. Jesus está nos representando, e Deus não nos vê mais em Adão como um pecador. Eu gosto da ilustração, não sei se poderia fazer aqui com 2 pessoas. Vem aqui, Antônio, vem aqui você. Vamos representar aqui. O Antônio é o pecador, não se converteu ainda. Adão pecou. E o pastor disse, e leu o texto, que por causa da ofensa dele, por causa do pecado dele, todos os que nasceram depois se tornaram pecadores. Então, todos nós estamos nessa fila, atrás de Adão. Quanto tempo? Já faz não sei quantos mil anos, a fila está grande, mas porque um homem pecou, todos pecaram. Mas aí vem Jesus. Jesus não pecou, ele é justo, ele vai tomar o pecado de toda essa fila, de toda essa gente, vai levar sobre si, e agora, quem recebe Jesus, sai de trás de Adão, e está atrás de Jesus. Deus não está me vendo, num sentido, Ele está vendo Jesus, como filho, e eu estou nele. Por isso a palavra aparece no Novo Testamento centenas de vezes, em Cristo. Eu sou justo em Cristo. Eu posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo. Eu estou nele, vivendo por Ele e através dele.
Amém? Então pode entender isso? Veja a minha situação. Não fui eu que pequei. Quem pecou? Foi Adão. Também não fui eu que fiz justiça. As minhas justiças são como trapos de imundícia. Quem fez justiça? Jesus. Ele viveu justamente. Amém? Então, a nossa experiência, a nossa vivência deve ser essa, de viver em comunhão com Deus. Então, a confissão traz à nossa consciência que o nosso relacionamento está bem com Deus, está de acordo com aquilo que Deus quer. Por exemplo, o Silas é meu filho, nada muda isto. Ele nasceu, ele foi gerado de mim, com a esposa. Mas ele faz alguma coisa errada e quebra o nosso relacionamento. Eu continuo sendo seu pai, ele continua sendo meu filho, mas o relacionamento está quebrado. Até que ele fala: poxa, eu errei, eu pisei na bola. Pai, me perdoa. Tudo bem, meu filho. Amém? Então, a confissão é isto. Procure não se esquecer que é concordar com Deus. Não espere até chegar o próximo domingo e você vir fazer uma oração: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Já viram os crentes que oram assim? A multidão dos meus pecados. Você não pecou de multidão de vez, foi um de cada vez, não é? Ainda que às vezes tenha uma sequência muito rápida. Você tem um pensamento, você tem uma palavra, você tem um sentimento, você tem uma ação, é tudo muito rápido, mas é um de cada vez. E o Espírito te convence exatamente na mesma hora. É como o sinal do seu portão automático. Eu estou no escuro, estou a 80 metros do portão da minha casa, eu aciono o portão abre. Você peca, eu peco, imediatamente a luzinha acende. Está funcionando a luzinha ainda? Não está embaçada, não? A pilha está funcionando? Está em bom contato? Ou será que está embaçada? E você não está ouvindo mais, vendo mais? Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento, porque o preço foi alto, o preço foi grande. Ele pagou os nossos pecados, e hoje Ele quer ter comunhão. Isso traz toda aquela relação que nós já estudamos, da oração, que o que Deus quer é relacionamento, é vivência. Porque eu posso continuar vivendo com a minha esposa? Porque eu nunca erro? Porque ela nunca erra? Não, é porque nós assumimos um compromisso de viver para sempre. Então nós vamos: perdoa-me, eu errei, eu não quero desistir, eu não quero desistir, eu não vou desistir. Amém? E a senhora? Quer estar junto? É bem isso que o pastor Paulo falou. Quando a pilha está falhando, quando está embaçado, vem um segundo advogado. Quem é o segundo advogado? O Espírito Santo.
É que eu estou tão acelerado que eu não consigo mais ficar esperando até domingo que vem para entrar na segunda parte. Eu vou pregar hoje à noite sobre o Espírito Santo. Por que ele é outro advogado? Agora, eu queria ouvir você, Carlos, como juiz, olhando Jesus dessa forma, como advogado. O que isso tocou no teu coração? Não sei se você tinha essa dimensão. Assim, eu já falei, não sei se aqui nessa escola, mas em outros que eu já participei aqui na igreja, que eu sempre oro a Deus e falo que não seja a minha decisão, que seja a decisão justa, né? A única vontade, né? Boa, perfeita e agradável é de Deus, não é a minha. Então, que Ele esteja à frente de todas as minhas decisões. E assim, eu tento, né, em cada decisão ser justo, porque a maior lei de todas é a que seja justo. Então, às vezes, tem uma lei que conduz um caminho, mas eu vejo que ela não é justa. Para mim, essa lei está perdendo para a lei maior, que é a da justiça. E eu tento fazer em cada caso a justiça. Por isso que às vezes falam, daqui a um tempo vai ter máquina que vai ser juiz. Será que a máquina vai conseguir ver essas falhas da lei e aplicar a lei maior, que é a da justiça? Né? E Jesus, eu vejo nesse sentido, né? É justo. Se você encontrasse um advogado... Só que deixa eu só fazer um adendo. Eu me esforço para isso, mas eu sei que às vezes eu não vou conseguir, porque eu não sou Deus. Por mais que eu ore, às vezes eu vou errar também, né? Se você encontrasse um advogado assim... Eu queria que todos os meus advogados que tivessem nas minhas causas fossem assim, né? Porque aí minha decisão seria sempre justa, porque eu estaria com os advogados trazendo a justiça para que eu desse a decisão, né? Deus, acho que com Jesus como advogado, tá bem servido. Olha só o que ele colocou. Que ele tem que tomar uma decisão de acordo com o que os advogados trouxeram dentro da justiça. E Deus recebe o nosso caso da mão do advogado maior, que é Jesus. Agora, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que tem um erro muito grande. Que uma vez salvo, salvo para sempre. E que eu não tenho que fazer mais nada. Eu posso viver do jeito que eu quero. Você não foi salvo. Você não foi. Hoje eu quero viver uma vida de santidade. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Eu vou viver uma vida de santidade. Eu obedeço, meu Deus. Eu obedeço a palavra. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Está vindo umas mensagens meia besta no Facebook. E uma delas é assim: o que você acha de um marido que obedece à esposa? O que ele é? Um marido que obedece à esposa, o que ele é? Obediente. O marido que obedece à esposa é inteligente. O marido que obedece à esposa é sábio. Aí eu olhei para Marli e perguntei: o que você acha de um marido que obedece à esposa? Ela olhou para mim e ela falou que casamento não é obediência, é amor. Não sabe brincar, não sabe brincar. Que não tem obediência. Existe amor. Porque parece que essa palavra foi deturpada como um peso. E é uma pegadinha, uma piadinha de internet.
não te obedeço, eu te amo. A gente concorda, a gente caminha, a gente anda junto. Eu obedeço porque eu amo. E porque Ele me amou, né? Ninguém dá prova maior do que essa, de que Deus nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Amém, querido? Tem sido bom para vocês? Se vocês quiserem esse livro, fala com a Juliana, está na mão dela. Tá? Encontros com Jesus, eu tenho passado alguns resumos dessas lições. Só falar com ela, peça o telefone para ela aqui, ela adiciona vocês aí no grupo e vocês recebem, tá bom? Vamos orar então? Vamos agradecer. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa manhã, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Saber que Jesus é o nosso Salvador, mas que também é o nosso mediador, que é o nosso conselheiro, que é o nosso Deus forte, que é o nosso príncipe da paz, que é o nosso consolador, mas que também é o nosso advogado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, tão grande perdão, e porque o Senhor intercede por nós. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares e nos dê essa semana abençoada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém?